Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui no BolaCast. O meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje vamos falar sobre o retorno do Botafogo à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos transcorrer desde o rebaixamento precoce no ano passado, a eliminação da Copa do Brasil, a mudança de técnico, até o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu peço para que vocês deixem o like aqui no vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e comentem o que vocês acharam dessa ascensão do Botafogo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e deixem sugestões também aqui no vídeo. Vamos lá? Bom, hoje é fácil, falar que o Botafogo conseguiu realmente o objetivo, porque é verdade, o Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tudo começou com o rebaixamento precoce no Brasileirão de 2020. O Botafogo foi rebaixado com 4 rodadas de antecedência e foi o primeiro rebaixado na edição do ano passado. Eu lembro muito bem que foi logo no jogo contra o Sport, dentro de casa, perdeu por 1-0, um jogo difícil para o Botafogo. O técnico Jair Ventura, que tem uma identificação com o Botafogo, principalmente por ser filho de um dos maiores ídolos, o Jairzinho, era treinador da equipe pernambucana, que venceu o Botafogo e que culminou no rebaixamento, mas por outro lado isso serviu como um ânimo para o Botafogo se planejar, teve uma distância boa em relação aos demais, teve uma vantagem para se planejar para a edição da Série B de 2021 com certa antecedência. Então ainda em novembro de 2020 o Botafogo também teve uma eleição que foi vencida por Durcésio de Mello. Ele é um presidente que gosta bastante da ideia da formação da SA, da Sociedade Anônima. Então ele venceu essas eleições no Botafogo em novembro com uma proposta de dar uma sobrevida à instituição que sofre tanto com problemas financeiros ao longo dos últimos anos, pelo menos nos últimos 30, 20 anos. E aí, para começar essa gestão, ele contratou um CEO, um cara renomado, com conhecimento em organizar empresas que têm dificuldades financeiras. E o escolhido para a parte do campo, que vamos tratar hoje, foi Eduardo Freeland, que chegou ao Alvinegro para a montagem do elenco do início da temporada. Ele é um dirigente com pouca experiência no mercado, é verdade, nos times grandes, mas que tem um bom olhar para a contratação de jogadores de menor porte, se é assim que a gente pode dizer. Então ele olhou bastante no Mirassol, no Campeonato Paulista, no Campeonato Catarinense, e a partir daí ele começou a montar o elenco. E vale lembrar também que o técnico escolhido foi o Marcelo Chamusca, e à época ele foi bastante elogiado pelos torcedores do Botafogo, por parte da imprensa, principalmente por ele ser o único técnico a conseguir acesso em todas as séries profissionais do futebol brasileiro. Então ele foi contratado com a esperança de fazer com que o Botafogo pudesse subir logo para a primeira divisão, conseguir uma boa temporada na Copa do Brasil. Mas não foi assim que isso começou, No Campeonato Carioca, o Botafogo não teve sucesso, a equipe sofria muito, tinha muitas dificuldades para marcar no ataque, também tomava muitos gols bobos e ele começou a ser alvo de críticas por parte da torcida do Botafogo. Mas eu vou falar agora primeiro da montagem do elenco, que, na minha opinião, foi feita com jogadores de pouco nome que precisavam se provar no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, melhor dizendo, aliada à experiência, o retorno do Joel Carli, a contratação do Rafael Moura, que é outro nome experientíssimo no futebol brasileiro, e mais para o final a vinda do Rafael, que é o lateral que foi do Manchester United, jogador de seleção brasileira, jogador de Olimpíadas, e que é botafoguense declarado. Então, querendo ou não, dá um gás ao vestiário. Os jogadores gostam de ver esses atletas identificados com o clube e que respeitam a camisa do Alvinegro. Então eu vou passar nome a nome para a gente lembrar aqui quais foram as principais contratações do Botafogo nessa temporada. Bom, para começar, e não poderia ser diferente, eu vou falar do Chay, que foi a grande estrela, o grande xodó da torcida. Ele veio da Portuguesa do Rio depois de um excelente campeonato carioca, chegou até a ser citado no Vasco, um concorrente na segunda divisão, mas o Vasco não foi adiante. E ele caiu nas graças da torcida, foi criada a música, como todo mundo sabe. É um jogador que criou uma identificação com o Botafogo, virou um folclore, mas ao mesmo tempo um jogador muito qualificado no passe, tem um bom drible. Engraçado que ele chegou até a jogar futebol de 7, então a contratação do Botafogo foi muito bem efetuada pela diretoria. Na lateral direita, para mim, um dos melhores laterais da competição, se não o melhor lateral, o Daniel Borges foi destaque do Mirassol no Campeonato Paulista e já tinha trabalhado com o Marcelo Chamusca em 2019 no CRB.
Então, assim como outros jogadores que eu vou falar adiante, o Botafogo mirou o mercado do Campeonato Paulista, que é um campeonato fortíssimo, que tem bons valores nos times do interior, e contratou esse Daniel Borges, que para mim foi talvez o melhor lateral direito da competição, um grande jogador, e já tem 28 anos, não é mais nenhum jovem, mas que conseguiu sim encaixar no esquema tático do Botafogo, ali ao lado do Joel Carli e do Canu na defesa. Outra contratação que também estava no Mirassol é o Diego Gonçalves, um ponta esquerda, ponta direita, que também estava nessa equipe paulista. Ele chegou até a acertar com a Chapecoense, mas quando recebeu o telefonema do Botafogo, ele mudou de ideia, obviamente, foi para o Botafogo, fez uma excelente temporada e agora é mais um nome que os times de maior expressão começam a ver, né? Digo, maior expressão financeiramente, obviamente. O Botafogo é um clube tradicionalíssimo, dispensa comentários sobre a tradição, mas hoje em dia, assim como o Vasco, assim como o Cruzeiro, não possuem poder aquisitivo para conseguir manter certos valores. Outro nome que veio de time pequeno foi o Douglas Borges, um goleiro que eu não gosto muito, acredito que ele veio mais para compor elenco, né? Brigou de posição ali com o Diego Loureiro, mas ele estava no Volta Redonda no início da temporada, chegou a acertar com o Novo Horizontino, equipe que disputa o Campeonato Paulista e que subiu para a Série B, do Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar em 2022 com o Vasco e o Cruzeiro. Mas quando ele já estava em São Paulo, ele recebeu também um telefonema do Botafogo e não pensou duas vezes em acertar com o Glorioso. É um nome que teve suas chances, não se provou, mas que foi uma contratação que não foi um custo muito alto ao Botafogo. E aí, para mim, um dos principais nomes foi o retorno do Joel Carli. Ele é um ídolo do Botafogo e voltou ao time renegociando as dívidas de a outra passagem que ele teve. O Botafogo não honrou com os compromissos, como eu falei, é uma equipe que sofre muito com os problemas financeiros, mas ele readequou o salário, conversou com a nova diretoria e foi uma peça fundamental para dar moral ao elenco e ajudar os mais jovens, né, nessa pressão que é subir para a primeira divisão. Então, ao lado do Canu, ele conseguiu fazer uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B, para mim é melhor, uniu a experiência com o lado jovem do Canu, que é um bom zagueiro também, identificado com a base do Botafogo, e foi importante para comandar, sobretudo, o vestiário. Outro nome do Mirassol que foi contratado, isso tudo no início do ano, foi o Luiz Oyama, é mais um ótimo jogador vindo do Mirassol, ele tem um bom passe, é inteligente, ele recompõe bem a defesa, então acredito que foi mais um trabalho espetacular dos olheiros do Botafogo, que entenderam que havia jogadores em mercados menores com potencial muito maior do que às vezes contratar jogadores mais experientes, que já têm mais rodagem e que podem usar o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, que são equipes grandes, com mais um time no currículo. Então, são jogadores que precisam se provar. Outro nome também interessante foi o Marco Antônio, meio atacante veloz, tem 23 anos. Ele estava no Bahia, quando o Botafogo fez o contato, ele é muito novo mesmo, e ele ficou tão empolgado que ele mesmo fez o próprio anúncio dele nas redes sociais. Ele vestiu a camisa do Botafogo, não deu nem tempo para o Botafogo publicar, e foi mais um nome que fez a diferença sim nesse ano. Também para o meio campo, o Botafogo olhou ali no Avaí, um jogador mais experiente, tem 28 anos, e trouxe o Pedro Castro. Ele encaixou também na equipe, tem um bom passe, um jogador que ditava bastante o ritmo de alguns jogos, não é nenhum espetáculo, mas é um jogador que honra mesmo a camisa, assim como os demais que eu falei. Aí, voltando ao ponto dos experientes, o Botafogo trouxe o Rafael Moura, que estava no Goiás sem chances, não jogou no Botafogo, principalmente pela temporada espetacular do Rafael Navarro, que provavelmente não deve ficar pelo alta pedida, e o Botafogo, como eu falei, não tem condições de honrar com compromissos maiores do que já estabeleceu. Mas assim como o Carli e o Rafael, mais para o final, o Rafael Moura, o He-Man, é um jogador interessantíssimo, um jogador vencedor, acostumado a disputar coisas grandes e que com certeza deve ter ajudado demais no dia a dia do Botafogo, nos treinos, enfim. É um jogador que interessa demais as equipes que estão tentando voltar à primeira divisão, então foi uma ótima contratação. Mas para o final, como eu falei, o Rafael é um jogador experiente também, identificado ao Botafogo, ele nunca negou, apesar de ser da base do Fluminense, junto com o irmão dele, Fábio. Ele é Botafogo desde pequeno, desde quando ele era de Petrópolis. Jogou muito pouco ali no final, mas como um botafoguense de criança, a gente sabe que o cara entra em campo querendo provar mesmo, querendo, os familiares dele estão olhando, ele não joga no Brasil há muito tempo, e além do mais ele dá confiança aos jogadores mais novos. Muito provavelmente ele deu confiança ao Daniel Borges, que eu falei mais cedo nesse vídeo aqui, para poder chegar ao fundo, a hora de voltar, a hora de segurar um pouco mais quando o time está tomando uma pressão.
Então foi um nome excelente para o Botafogo, além do marketing que ele traz no nome, ex-jogador do Manchester United, jogou num gigante do futebol mundial. Então foi uma contratação certeira do Botafogo, ele ainda vestiu a camisa 7, a tradicional do camisa do Garrincha. E o grande nome, que eu não posso deixar de citar, foi Rafael Navarro, mas ele não foi trazido nesse ano. Ele foi contratado em 2019 junto do Atlético Goianiense para compor o time sub-20 do Botafogo. E ele tem 14 gols nessa temporada, então a contratação do Rafael Navarro foi espetacular, subiu o patamar da equipe, né, a entrada dele na equipe principal. O botafoguense não teve nenhuma saudade do Pedro Raul e ele ajudou demais a equipe no acesso. Mas agora eu vou voltar um pouquinho nessas questões da contratação e vamos falar da eliminação precoce na Copa do Brasil e a pressão que foi imposta ao Chamusca, né? O ano do Botafogo, como eu falei, não começou bem no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil não foi diferente. O Botafogo teve mais uma eliminação contra um time pequeno, perdeu para o ABC, empatou com o ABC no Frasqueirão e perdeu a vaga na segunda fase do campeonato. E ali todas as pessoas comentavam, caramba, vai ser difícil o Botafogo subir, jogadores desconhecidos, mas quem é Marco Antônio, quem é Daniel Borges, quem é Luiz Oyama, a gente não sabe quem é. E aí teve um ponto, um capítulo que foi emblemático. Nessa mesma noite teve aquela fatídica frase do Canu, e eu vou até ler aqui, vocês me desculpem para eu falar direitinho o que aconteceu. Quando ele estava de saída do ônibus do Botafogo, retornando ao estádio, os torcedores do Botafogo estavam irritados, muito chateados com a eliminação nos pênaltis para o ABC, que é uma equipe muito, muito menor ao Botafogo. E aí ele discutiu com o torcedor e disse: irmão, não tem dinheiro, você é botafoguense como eu? Você acredita ou não? Então você acha que do dia para a noite nós vamos virar o Real Madrid? Então o Canu, que é um jogador da base, sentia mesmo, né, a dificuldade que o Botafogo teve, principalmente porque ele foi rebaixado no ano anterior. Eu lembro que ele era um dos poucos jogadores que demonstrava irritação, raiva, indignação, não era indiferente com a situação do Botafogo. E ele mostrou para o torcedor assim, cara, a gente está no mesmo barco, não tem dinheiro. O presidente chegou e disse que não tem dinheiro. Então acho que ali foi um ponto de partida de começar a entender a dificuldade que ia ser a segunda divisão. Mas ao mesmo tempo a tensão ficou muito evidente e a preocupação com esse ano na Série B se tornou ainda maior. E aí o Chamusca começou a temporada, só que ele fez apenas 10 jogos. O Botafogo o demitiu porque ele teve 3 vitórias no campeonato, uma situação assim inconsistente. O Botafogo não conseguia avançar, era um time muito burocrático, não conseguia vencer, fazer os resultados. Ele foi importante, é verdade, na montagem do elenco, que subiu, mas naquela época ele não tinha como continuar. Então ele deixou a equipe em 10º lugar, a 4 pontos do G4, não era uma situação muito complicada. Mas essa situação do Botafogo com o Chamusca ficou insustentável até ele ter sido demitido. E aí o primeiro nome que surgiu na imprensa e os botafoguenses falavam era do Lisca doido. Só que após um contato do Botafogo, ele recusou a proposta do Botafogo e preferiu ir para o Vasco. E olha como o mundo dá voltas, né? Depois que ele acertou com o Vasco, ele ficou pelo menos um mês e saiu do clube. Então são situações que acontecem no futebol brasileiro. O Lisca não quis ir para o Botafogo, imagino eu, não só pela questão financeira, mas por ele acreditar que os atletas não fossem do perfil dele. Enfim, isso aí não tem como a gente ficar supondo. Mas a verdade é que o Botafogo escolheu o Anderson Moreira e aí começa a recuperação da equipe na competição. Eu tenho os dados aqui do Anderson, até agora, a questão do acesso, ele disputou 20 jogos, foram 12 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Botafogo fez 25 gols marcados, tomou apenas 8 gols e teve uma sequência de 4 vitórias seguidas. E marcou gol em 75% dos jogos, sofreu gols em apenas 30% dos jogos e ficou invicto por 8 partidas. E o que isso significa? Significa que o Botafogo contratou um técnico que conhece muito a Série B, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trazer no brio, puxar os jogadores no brio, de entenderem a tradição do Botafogo, a camisa do Alvinegro e a necessidade deles se provarem na competição para que eles pudessem ter uma projeção ainda maior, ou no Botafogo ou fora do Botafogo, no cenário brasileiro ou mundial. Então, a partir da chegada do Chamusca, o Botafogo só subiu, até subir e conseguir esse acesso com 3 rodadas de antecedência. O Botafogo venceu o Operário no Newton Santos com mais de 25 mil torcedores de virada e com 3 rodadas conseguiu esse acesso tão sonhado à primeira divisão. Além do mais, o Botafogo nesse fim de semana foi campeão com 2 rodadas de antecedência ao bater o Brasil de Pelotas fora de casa
uma vitória importante, porque o Curitiba também perdeu o jogo em casa para o CSA. Então esse foi o ano do Botafogo, uma equipe que começou com planejamento antes dos demais, porque foi uma equipe que foi rebaixada antes no Campeonato Brasileiro de 2020, contratou o Marcelo Chamusca, teve eleição, contratou um diretor que é considerado um diretor de times pequenos, trouxe jogadores do interior do Campeonato Paulista, jogadores do Avaí, enfim, e ao mesmo tempo o retorno do Joel Carli, e a contratação do Rafael Moura, o Rafael mais para o final. Então essa mescla dos jovens que precisam se provar para o futebol brasileiro, com os experientes que conseguem ter casca grossa, as costas largas, como a gente diz, para aguentar a pressão de jogar no Botafogo, ainda mais quando os resultados não estão vindo, passando por uma eliminação da Copa do Brasil. Esse foi todo o cenário do Botafogo na competição, e é um ponto que eu gosto de destacar, e eu sempre cito, a vontade e a alegria que os jogadores do Botafogo têm em vestir a camisa do Alvinegro. Você vê que eles estão ali honrando a camisa, como eu falei no outro vídeo que o Botafogo venceu o Vasco por 4-0 em São Januário. Eles entendem que eles não são maiores do que a equipe. Eles entendem que eles têm um papel importante, só que eles são uma das peças, toda a engrenagem do Botafogo para o Botafogo funcionar e voltar à primeira divisão. Então é um acesso mais do que merecido. Acho que a torcida do Botafogo tem que sim comemorar. Obviamente, a gente espera que seja o último ano do Botafogo na segunda divisão. Já basta o Cruzeiro e o Vasco, que vão disputar mais uma competição, e eu sou da teoria de que os times grandes têm que estar sempre lá na elite, disputando jogos grandes, competições grandes, são campeões brasileiros, títulos internacionais. Então uma temporada que parecia preocupante, com mudanças pontuais e contratações de jogadores que precisavam se provar, mas com um elenco honesto e com caráter, o Botafogo conseguiu se unir, ter um técnico que está acostumado a vencer a Série B do Campeonato Brasileiro e merecidamente subiu a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, Botafogo, Coritiba, e aí agora a gente está com essa definição no G4. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva da temporada do Botafogo. Na verdade, já voltando, no campeonato de 2020. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal. Quero saber de você, o que você achou dessa análise e da temporada do Botafogo. O Botafogo mereceu realmente subir, ou você acha também que tem um pouco de sorte nessa história? Espero seus comentários de vocês aqui embaixo. E é isso, até a próxima e muito obrigado para quem acompanhou até agora. Valeu!